Senhoras e senhores, boa tarde. Considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a propagação da pandemia de Covid-19, esta solenidade será realizada de forma restrita e será transmitida ao vivo pela internet, no canal oficial do Superior Tribunal Militar, no YouTube, e pela plataforma Zoom. Compõem a mesa de honra o ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Voig de Aquino. A juíza federal da Auditoria da 6ª CJM, doutora Sueli Pereira Ferreira. E a juíza federal substituta da Auditoria da 6ª CJM, doutora Sheila Costa Bastos Dias. Solicitamos a todos os participantes presenciais que mantenham seus celulares desligados e aos participantes virtuais que mantenham seus microfones desativados durante a solenidade. Daremos início à solenidade comemorativa do centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União. A juíza federal da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, doutora Sueli Pereira Ferreira, fará a abertura da solenidade. Declaro aberta a solenidade de comemorações do primeiro centenário da 6ª Circunscrição Judiciária Militar e da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, com imagens das auditorias da Justiça Militar da União, especialmente preparadas para esta ocasião. Novo mundo, do
terra, mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luna, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Ouviremos agora as palavras da juíza federal da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, doutora Sueli Pereira Ferreira. Para começar a minha fala, faço a seguinte citação que, por certos, muitos já ouviram e a conhecem. Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro, vinda do historiador grego Heródoto. O intuito dessa comemoração é levar aos que nos prestigiam um pouco da memória institucional, histórica e atual da Justiça Militar da União, especialmente em instância, para que conheçam sua evolução. Importante ressaltar que falar da história da JMU, permitam-me usar a sigla Justiça Militar da União, de agora em diante, nesta fala. Falar de sua história, nos seus 213 anos de existência, é fazer uma viagem através do tempo, ligada a fatos históricos do nosso país. Do Império à Nova República, a JMU se faz presente no Poder Judiciário, promovendo a justiça através do processo e julgamento de crimes militares definidos em lei. Na segunda instância, originariamente e em via recursal, temos o Superior Tribunal Militar, em Brasília. E na primeira instância, as circunscrições judiciárias militares, nas quais estão os Conselhos de Justiça e os 38 juízes federais e juízes federais substitutos. Todas elas distribuídas pelo nosso território nacional. Funciona também em Brasília a Corregedoria da Justiça Militar, que é órgão de fiscalização e orientação jurídico-administrativa, exercida pelo ministro vice-presidente do nosso tribunal, Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Desde sua instituição em 1808, a Justiça Militar passou por várias mudanças, das quais destacamos especificamente o motivo de nossa comemoração, que é o primeiro centenário desta auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em Salvador, Bahia. A primeira parada da nossa viagem ocorre com a instituição da primeira instância, propriamente dita, objeto de um dos diplomas legais mais importantes da história da Justiça Militar, o Decreto 14.450, de 1920, sancionado pelo presidente da República, Epitácio Pessoa, no 99º ano da independência e 32º ano da República. Por ele foi instituído o Código de Organização Judiciária e Processo Militar do Brasil, que dividiu o território nacional em 12 circunscrições, sendo que a 5ª circunscrição abrangeu os estados de Sergipe e Bahia.
No mesmo ano, o decreto 14.544 designou onde seriam as sedes das circunscrições e foram fixadas tendo em vista a concentração das Forças Armadas, com os seus respectivos auditores. A 5ª circunscrição, na época, Salvador era conhecida como a cidade de São Salvador, foi instalada, então, a auditoria e que ficou nela servindo o seu primeiro juiz, Álvaro Brito. Em 26 de fevereiro de 1926, pelo decreto 17.231-A, alterou-se o número de circunscrições, passando a 11. E o estado de Sergipe e Bahia passou a integrar a 6ª circunscrição, que perdura até os dias atuais. Com isso, houve a distribuição rápida e eficiente da justiça, cabendo às auditorias entrarem em ação quando abalados os pilares da hierarquia e das disciplinas militares, para a preservação dos princípios que regem as Forças Armadas. Não poderíamos deixar de citar que, com a promulgação da Constituição de 1934, após a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, inovou-se, foi inserida a Justiça Militar entre os órgãos do Poder Judiciário, pois até aquele momento integrava o Poder Executivo da União. Além da mudança, a nova Constituição estendeu a competência do tribunal para julgar civis que praticassem, na forma da lei, crimes contra a segurança externa nacional ou contra instituições militares. Seguindo nossa viagem, devido à redução ocorrida no efetivo da 6ª Região Militar, nos estados da Bahia e Sergipe, a auditoria foi extinta, infelizmente, pelo Decreto 14.490, de 1939, passando os feitos para conhecimento da auditoria mais próxima, sediada em Recife, Pernambuco, a 7ª CJM. Pelo Decreto Lei 4.850, de 1942, novamente foi criada a auditoria da 6ª Região Militar, desta vez com jurisdição cumulativa no Exército, Marinha e Aeronáutica. Dentre os processos históricos que fazem parte do acervo da primeira instância, destacamos o da 6ª CJM, em que os réus foram denunciados pelo delito de subversão, após invadirem a reitoria da Universidade Federal da Bahia, com alunos para tumultuar e impedir a realização da aula inaugural das atividades universitárias. Pois, naquela época, os crimes contra a segurança externa nacional era de competência da Justiça Militar da União. Várias foram as sedes deste juízo, inicialmente na Rua do Canela, número 22. Depois ocorreram 6 mudanças, até que, finalmente, em 12 de março de 1981, inauguramos este prédio como sede própria da auditoria da 6ª CJM, nesse endereço que até hoje funcionamos, Avenida Luiziana Filho, número 1600. Seguindo, como não poderia ser diferente, diante das transformações políticas, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas da sociedade, ao longo dos anos, as mudanças foram ocorrendo e a justiça militar se modernizando, principalmente com o avanço tecnológico, emprego da telefonia celular e da internet. Foi implantado o Sistema C em 2015, através do qual todos os processos administrativos passaram a tramitar virtualmente. E já 3 anos depois, em 2018, do Sistema Judicial por Meio Eletrônico, o EPROC. Avanços que nos permitem, nesta pandemia do coronavírus, que assola o mundo inteiro e já dura mais de 2 anos,
a dar continuidade aos nossos trabalhos de modo eficiente e rápido. Tudo que foi dito não teria razão de existir, se não fosse a presença do ser humano. Grandes personalidades contribuíram para escrever esta história. Juízes federais, procuradores, promotores, defensores públicos federais, advogados, servidores, militares, estagiários e terceirizados, que aqui atuaram e atuam. Rendemos homenagens a todos pela dedicação e empenho no cumprimento da principal missão da 6ª CJM, desde sua criação, que é distribuição de justiça. 41 juízes registraram seus nomes em 19 auditorias para que pudéssemos comemorar este centenário nacionalmente. Como já citado, o primeiro auditor foi Álvaro Brito, e permitam-me destacar desses 41 somente o nome daqueles com os quais convivi, na trajetória de 45 anos que tenho dedicado à justiça militar, quer como servidora, defensora pública e agora juíza federal. Paulo Jorge Simões Correia, doutor Paulo Simões, como era conhecido. Conheci-o em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoa culta, amante do direito militar, muito contribuiu para o engrandecimento dessa justiça. Testemunhou vários fatos que fazem parte dos anais da JMU. Em São Paulo, na 2ª Circunscrição Judiciária Militar, tive a honra de trabalhar com o doutor Arilton da Cunha Henriques, Larry José Ribeiro Alves, Valdir Silveira Melo, Luiz Carlos Pessoa de Almeida Neves, Oswaldo Lima Rodrigues e Antônio Cavalcante Figueira Filho. Do concurso público para juiz auditor substituto de 1997, os colegas Antônio Jorge da Silva, o ministro hoje do STM, José Barroso Filho, e doutor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, que nos assiste pela plataforma digital, a quem saúdo, e é nosso presidente da comissão do centenário. Por fim, e por último, narrando aqui a passagem pelos juízes que muito fizeram pela nossa justiça, eu cito João Alfredo Vieira Portela. Doutor Portela, como é conhecido de todos. O que dizer desse grande amigo, ao qual fui subordinada pelos anos de 1980? Juiz que a todos cativa, pela simplicidade, simpatia, bom humor, de grande cultura, sapiência do direito, competência e dedicação ímpar, que nos engrandece por permitir a sua amizade. Obrigada pela sua presença e por tudo que tem feito até hoje pela nossa auditoria. Quase chegando ao fim dessa viagem, é dignificante para todos que integram a Justiça Militar da União fazer parte da comemoração dos seus 100 anos de existência da primeira instância. Sua valorização e importância tem sido reconhecida pelos ministros do Superior Tribunal Militar, especialmente pelo presidente, a quem rendemos admiração e apreço. Aos homenageados, muito nos honra entregar o medalhão comemorativo do centenário. Através dele, nós externamos nosso sincero agradecimento pela dedicação e reconhecimento que todos têm por esta auditoria. Aos que receberão a comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar, também agradecemos o apoio, colaboração e serviços prestados à nossa Justiça Militar da União. Aos participantes, terão oportunidade pelos 2 vídeos que serão exibidos logo mais, editados especialmente para esta data, e que reservamos
para que conheçam um pouco mais da nossa história. Ao finalizar, como testemunha, digo-lhes que a justiça militar está pautada em regras e leis que garantem o seu funcionamento como órgão judicial a serviço do interesse público. E é com base em princípios legais do direito e da doutrina que se tem realizado o julgamento dos crimes militares, sejam eles cometidos por militares ou por civis. E antes que, finalmente, eu faço aqui o meu encerramento, quero pedir enormes desculpas por, antes de iniciar a minha fala, não ter citado o nome das autoridades, chamado pelas autoridades. É a emoção do momento, que muito me honra estar aqui hoje, nesses 100 anos da auditoria. Então, General do Exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Yuque de Aquino, ministro do Superior Tribunal Militar, que aqui conosco está, ministros do Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre, juíza federal, minha colega, doutora Sheila Costa Bastos Dias, juiz federal da 5ª CJM, que já citei há pouco, doutor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário, em nome do qual saúdo todos os integrantes da comissão, juízes federais e juízes federais substitutos que atuaram e que atuam na Justiça Militar da União, membros do Ministério Público Militar, defensores públicos, advogados, autoridades que estão nos acompanhando pelas plataformas virtuais e nossos agraciados e agraciadas. Peço mais uma vez desculpa por não ter nominado-os de início e que agora acabei de fazer. E para encerrar, eu tenho a certeza de que a Justiça Militar da União de hoje é reflexo de toda a estrutura que foi sendo construída ao longo dos últimos 100 anos, acompanhando o desenvolvimento e necessidades da sociedade brasileira, para bem servir o administrado. Muito obrigada. Para comemorar o primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, a Comissão do Centenário, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social do STM, preparou um vídeo institucional. Assistiremos agora à apresentação do vídeo. As Forças Armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a República e os poderes constituídos. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entra em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das auditorias militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa justiça especializada. Em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo. A Justiça Militar esteve presente quando 2 auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de um ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos.
Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de Três Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes militares praticados contra nossas tropas em território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições judiciárias militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares que estão previstos em lei por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por 4 oficiais das Forças Armadas. Os órgãos da primeira instância da JMU têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da auditoria militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os conselhos de justiça são de 2 categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada 3 meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar. No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado. Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje.
Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A 10ª, Ceará e Piauí. A 11ª, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a 12ª, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Como você pode ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia, a disciplina e o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros. O ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Voig de Aquino, a juíza federal da Auditoria da 6ª CJM, doutora Sueli Pereira Ferreira, e a juíza federal substituta da Auditoria da 6ª CJM, doutora Sheila Costa Bastos Dias, farão o descerramento da placa comemorativa ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, da Auditoria da 6ª CJM. Na sequência, a doutora Sheila fará a leitura da placa comemorativa. Solicitamos ao ministro Aquino e às juízas federais que se dirijam aos seus lugares para o descerramento da placa. A Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que tem como missão processar e julgar os crimes militares definidos em lei, assegurando o Estado democrático de direito, celebra o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares. Solicitamos ao ministro Aquino e às juízas federais que retornem aos seus lugares na mesa de honra. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia
e da disciplina nas Forças Armadas. O objetivo desta exposição é apresentar a história comum a todas as auditorias e reiterar o contexto legal que marca a atuação dos juízes para oferecer ao usuário uma visão ampla das circunscrições judiciárias militares desde os seus primórdios. Assistiremos agora à apresentação do vídeo de divulgação da exposição virtual. Em 2020, as circunscrições judiciárias militares, primeira instância da Justiça Militar da União, completaram 100 anos de criação. Vamos juntos agora fazer uma viagem virtual no tempo e conhecer o legado das auditorias desde seus primórdios. Embarque nessa jornada e aproveite os fatos que marcaram este século de história por meio de imagens e documentos relevantes. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. A história das auditorias será contada a partir de legislações que regulamentaram a sua atuação, além de sua evolução até os dias atuais. Nesse tour virtual, serão apresentados documentos relevantes que marcaram a trajetória da primeira instância da JMU, começando pela linha do tempo. Veja a Carta Régia de 16 de janeiro de 1613, que diferencia a jurisdição do auditor de guerra e da justiça ordinária. O decreto de 12 de outubro de 1643, sobre a mesa do desembargo do Paço, que determina que pessoas de letras sirvam de auditores para conhecerem, sentenciarem e julgarem as causas dos soldados. O alvará com força de lei de 1763, que criou a figura do juiz relator em todos os corpos do Exército e estabeleceu os limites da jurisdição civil e militar nas causas criminais e civis dos oficiais de guerra e soldados da tropa. O alvará de 1º de abril de 1808 sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil, que criou o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o Conselho Militar e de Justiça. O decreto número 257, de 12 de março de 1890, o qual o Marechal Deodoro da Fonseca criou os lugares de auditores de guerra. E o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, no qual o Supremo Tribunal Militar regulamentou o processo criminal militar. A partir de 1920, o Código de Organização Judiciária e Processo Militar procurou corrigir e organizar a justiça militar por meio de órgãos indispensáveis à sua eficiência. Esse formato permanece até os dias atuais. Vamos conhecer agora alguns processos históricos julgados durante esse século. Primeira circunscrição judiciária militar. Depois de ajustarem um movimento de revolta contra seus superiores no encouraçado São Paulo, os denunciados acabaram despertando os outros simpáticos ao movimento. Com fracasso, fugiram para Montevidéu e pediram asilo político. Segunda circunscrição judiciária militar. Um sargento do Exército foi condenado a 10 anos de prisão após discutir e alvejar um soldado com uma arma de fogo por causa da distribuição de ração animal. Terceira circunscrição judiciária militar. Leonel Brizola foi um dos indiciados por aliciar e incentivar a formação e a organização de grupos de 11 companheiros nos meios rurais através da rádio Mairing Veiga. Quarta circunscrição judiciária militar. Única mulher no país a ser indiciada por deserção durante a Segunda Guerra Mundial após faltar ao serviço por 10 dias sem motivo justificado. Ela foi absolvida por maioria de votos do Conselho de Justiça. Quinta circunscrição judiciária militar. Um ex-tenente foi denunciado por arrombar um cartório distrital e destruir livros de registros públicos, inutilizando processos, danificando outros objetos de uso do cartório e do respectivo escrivão. Mas ao final foi absolvido, inclusive a pedido do Ministério Público Militar. Sexta circunscrição judiciária militar. Os réus foram denunciados por delito e subversão após invadirem o salão da reitoria da Universidade da Bahia com um grupo de estudantes para tumultuar e impedir a realização da aula inaugural das atividades universitárias. Sétima circunscrição judiciária militar. Castelinho foi condenado após invadir o posto de vendas da Companhia Brasileira de Alimentos e saquear o local. Oitava circunscrição judiciária militar. Um estudante foi condenado após invadir a cabine de comando da aeronave, render o piloto e o copiloto e obrigá-los a seguir para Cuba.
9ª Circunscrição Judiciária Militar. Após denúncia do delegado do governo paraguaio, a guerrilha foi localizada com mais de 10 homens munidos com vasto material bélico. 10ª Circunscrição Judiciária Militar. O réu foi acusado de participação em um assalto contra uma empresa em São Benedito, no Ceará. No entanto, como a sentença que condenou não havia sido executada, foi concedida a anistia a todos os que cometeram crimes políticos no período entre 1961 a 1979. 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Os réus foram condenados após saírem para uma diligência com armas de propriedade militar, arrombando as portas e janelas para entrar nas residências e disparar nas pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Caso Chacareiro. 12ª Circunscrição Judiciária Militar. Controladores de voo do Sindacta 4 foram denunciados por liderar um movimento que visava desmilitarizar o controle do tráfego aéreo e pressionar o governo por melhores salários. Quer conhecer um pouco mais da Justiça Militar da União? Acesse o site e acompanhe os acontecimentos que marcaram essa justiça especializada. A auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, em reconhecimento às ações desenvolvidas e considerando os altos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, resolveu outorgar a medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União a autoridades, instituições e servidores da Justiça Militar da União. Assim, convidamos a ocupar seus lugares no dispositivo a juíza federal da auditoria da 6ª CJM, doutora Sueli Pereira Ferreira, e a juíza federal substituta da auditoria da 6ª CJM, doutora Sheila Costa Bastos Dias. Neste momento, a juíza federal da auditoria da 6ª CJM, doutora Sueli Pereira Ferreira, e a juíza federal substituta, doutora Sheila Costa Bastos Dias, farão a entrega da medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, às personalidades e servidores que presencialmente representam todos os homenageados que nos assistem pelas plataformas digitais. Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Vuig de Aquino, ministro do Superior Tribunal Militar.
Doutora Charlene da Silva Borges, Defensora Pública Federal. Coronel Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, comandante do 6º Batalhão de Polícia do Exército. Coronel Aviador Ivan Lucas Carpichim, diretor de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Doutor Reinaldo de Souza Couto Filho, advogado da União. Doutor Aldo Ribeiro Brito, delegado da Polícia Federal. Doutor José Osmar Coelho Pereira Pinto, advogado criminal, fundador do Instituto Baiano de Direito Militar. Doutor Milton Sérgio Trindade de Souza, diretor de secretaria deste juízo. Doutor Ademar Oliveira Silveira, supervisor da administração deste juízo.
e Luiz Carlos Santos França, sargento da Aeronáutica da Reserva. Registramos a presença do Coronel Alexandre Castilho Bettencourt da Silva, comandante do 6º Batalhão da Polícia do Exército, neste ato representando o General de Divisão da Reserva, João Batista Bezerra Leonel Filho, e a Capitão de Fragata, Lorene Rodrigues de Oliveira Leite Reis, representando Humberto Caldas de Silveira Júnior, vice-almirante comandante do 2º Distrito Naval. Também foram indicadas por esta auditoria para receberem a medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União as seguintes personalidades que neste momento nos assistem pelas plataformas digitais. Informamos que a leitura será feita em ordem alfabética e não de precedência. Adriano Correia Oliveira, assessor jurídico-chefe. Alberto Silva Azevedo Júnior, engenheiro civil. Alexandro Santiago, militar, 2º sargento. Alzair Nascimento da Silva, técnico judiciário. Andrei Lopes da Costa, técnico judiciário. Ana Maria Silva Plessim, diretora de secretaria, aposentada. Antônio Carlos dos Santos Rocha Crisóstomo, da FAB. Átila Ribeiro Dias, defensor público federal. Augusto César Miranda Magnavita, corregedor da PM da Bahia. Baltazar Miranda Saraiva, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Bruno de Andrade Lage, defensor público, chefe substituto. Bruno Leonardo Guimarães Godinho, advogado da União. Carlos Eduardo Steiger, secretário. Carlos Maia Fonseca, defensor público-chefe. César Faria, defensor público federal. Cristiano Caldas Lima, engenheiro civil. Dagmar Oliveira Azevedo, técnico judiciário, aposentada. Dagoberto Lopes Pereira, engenheiro civil. Débora Caroline Batista Passos, estagiária. Ednilson de Almeida Bandeira, técnico judiciário, aposentado. Eliane Nogueira Ribeiro, analista judiciário, aposentada. Fabiane Silva de Almeida, presidente da Comissão de Direito. Fábio Conrado Loula, procurador da República. Francisco Antônio Dias Filho, analista judiciário, executante de mandatos. Guilherme Mendes Santana, militar, cabo do Exército. Andy Rodrigues Chagas, do 4º BEC, divisão jurídica. Humberto Caldas de Silveira Júnior, vice-almirante, comandante do 2º Distrito Naval. Ingra Chaves de Lima, estagiária. Jean Ricardo Grisexik Campos, Força Aérea Brasileira. Jerônimo Esteves de Souza Carvalho, analista judiciário. João Batista Bezerra Leonel Filho, general de divisão da Reserva. José Janduí Nascimento, técnico judiciário.
Juliana de Azevedo Moraes, procuradora-chefe do Ministério Público Federal na Bahia. Lilian Santos Guerra, técnico judiciário. Lorival Almeida Trindade, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Luciana Oliveira de Souza, 6ª Região Militar. Luiz Carlos Gonçalves, analista judiciário aposentado. Luiz Humberto Agli, advogado e defensor público da União. Marcelo Costa da Silva, técnico judiciário. Marcelo Pereira Anjos, militar, soldado do Exército. Marcos César Matos Pereira, militar, sargento do Exército. Marcos José de Oliveira Dória, militar, sargento do Exército. Maria Aparecida Moreira Medrado, analista judiciário. Maria Augusta de Brito Barreto, técnico judiciário, aposentada. Maria Bernadette Gonzaga de Araújo, técnico judiciário, aposentada. Maria Cardoso Nogueira, estagiária. Marineide Batista e Silva, chefe do setor de controle de processos. Matheus Vicente Costa Silva, militar, sargento do Exército. Michele Souza de Oliveira, da 6ª Região Militar, Divisão Jurídica Militar, OAB-BA. Miriam de Jesus Pereira, analista judiciário, aposentada. Nair dos Santos Dias, estagiária. Oliveiros Guanais de Aguiar Filho, procurador da República. Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, comandante-geral da PM da Bahia. Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior, advogado. Paulo Roberto Pedreira, engenheiro agrônomo paisagista. Pedro da Gama Lobo Lorenz, defensor público federal. Priscila de Carvalho Ferreira, analista judiciário. Ricardo Luiz Vanderlei da Fonseca, defensor público federal. Rodrigo França Merlot de Almeida, analista judiciário, executante de mandados. Rosíris Oliveira da Costa Dias, defensor público federal. Samanta Nogueira Moreira, analista judiciária. Selma Pereira de Santana, promotora de justiça militar. Sérgio Habib, advogado criminalista. Soane Esteves de Sena Miranda, técnico judiciário. Tomás Ferreira Guimarães Alves, 6ª RM da Reserva. Vera Lúcia Brito dos Santos, técnico judiciário. Vitor Guedes Trigueiro, procurador-chefe da União na Bahia. Vitor Hugo Guimarães Rezende, 6ª Região Militar, Divisão Jurídica. Zorilda Araújo Souza, técnico judiciário, aposentada. Informamos que os agraciados citados receberam em suas residências os kits como personalidades homenageadas. Senhoras e senhores, nesse momento teremos a entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Convidamos os agraciados a ocuparem os seus lugares no dispositivo da cerimônia. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em sessão de 12 de junho de 1957 e suas insígnias são concedidas a integrantes da Justiça Militar da União que tenham se destacado no desempenho de suas atribuições. B. A magistrados, juristas, integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, da Advocacia Geral da União, das Forças Armadas e de outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,
que pelos serviços prestados tenham se tornado credores de homenagem por parte da Justiça Militar da União. E C, a cidadãos brasileiros ou estrangeiros que tenham realizado reconhecidos serviços ou demonstrado excepcional apreço à Justiça Militar da União. Podem também ser agraciadas com as insígnias da OMJM as instituições ou organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, representadas por suas bandeiras ou estandartes, por ações que as credenciem a este feito de reconhecimento. A Ordem do Mérito Judiciário Militar possui os seguintes graus: Gran Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços. O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, considerando os altos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União no exercício de suas relevantes funções públicas, resolveu agraciar em seus quadros as personalidades aqui presentes. No grau distinção, agraciados da Ordem do Mérito Judiciário 2019. Vivaldo do Amaral Adães, advogado criminalista. André Sodré Lira Brandão, coronel do Exército, servindo no Ministério da Defesa, por videoconferência. E Ciro Apip Lambiase, tenente-coronel da Aeronáutica. E agraciados na Ordem do Mérito Judiciário 2020, Fábio Calmon de Amorim, defensor público federal, e Leonardo José da Conceição Carvalho, servidor público federal. O ministro Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Voig de Aquino, conselheiro da OMJM, fará a imposição das condecorações. Convidamos o ministro.
Convidamos o ministro Aquino e agraciados a retornarem aos seus lugares. Ouviremos agora as palavras do ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Ruick de Aquino, conselheiro da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Gostaria, nesse momento, cumprimentar o general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, ministros do Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre, em especial o ministro Carlos Augusto Amaral de Oliveira, que está nos acompanhando através da plataforma Zoom. Grande abraço, meu amigo ministro Amaral. A doutora Sueli Pereira Ferreira, juíza federal da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar. Doutora Sheila de Costa Bastos Dias, juíza federal substituta da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar. Doutora Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União e juiz federal da Auditoria da 5ª CJM, e a doutora Flávia Ximenes de Aguiar de Souza, vice-presidente da comissão e diretora do foro da 11ª CJM, em nome da qual cumprimento todos os integrantes da comissão organizadora. Demais juízes federais da Justiça Militar da União, demais autoridades que nos acompanham pelas plataformas virtuais, agraciados nessa oportunidade aqui já nominados, senhoras e senhores. Boa tarde. Com justificado júbilo, estamos a celebrar o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares, que compõem a primeira instância da Justiça Militar da União. Reverenciamos, assim, a trajetória plena de conotações e de julgados históricos, que se aglutinam e evidenciam o estofo próprio de uma atividade zelosa na manutenção dos princípios basilares, que regem e guiam as instituições militares e seus componentes. A Justiça Militar é o colorário natural aos exércitos constituídos, acompanhando seus desdobramentos e projeções e a regular conduta de seus integrantes, diligente na intocabilidade de esportes pétreos como a disciplina e a hierarquia, tão essenciais para a rigidez e a eficiência de uma força armada. É certo que nesses 100 anos não variaram os propósitos que motivaram a criação das circunscrições judiciárias e de suas auditorias, que ainda tenham evoluído as leis, regulamentos e normativos que tipificam as funções fundamentais que a Justiça Militar precisa cumprir e a sua organização para atuar do melhor modo e com a melhor eficiência. Esta presente solenidade, portanto, aqui na ambiência de trabalho da Auditoria da 6ª CJM, dá rito formal à nossa celebração e renova a crença que professamos, estimulando-nos a seguir confiantes no enfrentamento de novos e crescentes desafios. Na forma como são conhecidas hoje, as auditorias militares remontam de 1920, tendo a 6ª CJM assumido, em 1926, a jurisdição nos estados da Bahia e de Sergipe, sendo muitos os protagonistas de sua história. Ao longo do tempo, os seus componentes fomentaram um acúmulo de experiências, de conhecimentos, de aprendizado por acertos e erros, edificando um precioso lastro para as boas práticas de agora, facilitadas pela modernidade de sistemas informatizados e de processos eletrônicos, que promovem simplicidade, celeridade e transparência na prestação jurisdicional. Como representante do Superior Tribunal Militar, e em particular do seu ministro-presidente general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, quero ressaltar o permanente zelo dos integrantes desta auditoria em suas sucessivas gerações, refletindo o apego aos normativos do seu mistério, bem como o cuidado especial com as pessoas na sua interação. Esse espírito de bem produzir advém de próceres como os juízes auditores Álvaro Brito, Mário Tibúrcio e Mário Afonso Ferreira Pontes, e de tantos que lhe seguiram persistindo de antanho até hoje, agora com as juízas federais, doutora Sueli Pereira Ferreira e a doutora Sheila Costa Bastos Dias, conduzindo o fortalecimento institucional pela prática do conceito de ir além. Por isso,
A auditoria da 6ª CJM sempre contou com servidores abnegados, sabedores da importância de seu trabalho para o êxito coletivo, que envolve responsabilidade, análise criteriosa e registros objetivos. É justo, então, que estejam orgulhosos do que vem realizando. Estendo os meus cumprimentos ao conjugado de profissionais que atuam e que facultam a esta 6ª CJM o pleno exercício do direito, os conselhos de justiça, os representantes do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, os oficiais de justiça, os advogados constituídos e todos os que, com seu labor e em seu âmbito, colaboram para a efetiva progressão das funções judicantes. Quero também registrar o excepcional trabalho conduzido pela Comissão do Centenário da Primeira Instância, responsável pela contextualização de nossa história do período, compaginando e exaltando as nossas meritórias conquistas. Faço-os nas pessoas do seu presidente, o juiz federal, Dr. Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, que labutou nesta auditoria em período recente, e de sua vice-presidente, a juíza federal, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, por eles alcançando todos os membros dessa produtiva comissão na instigante tarefa de preservação da memória. Destaco como preciosa também a publicação do volume 100 anos de História, Auditorias da Justiça Militar da União, de autoria de Luciana Lopes Rumi e Maria Giovani Lima Borges, aqui presente, um trabalho de resgate minucioso que reforça o dito lá citado de que, muitas vezes, a história é desconhecida até mesmo por quem a constrói. É com alegria que cumprimento os agraciados com o medalhão comemorativo do centenário, pelo realce individual de sua relação com esta auditoria. Da mesma forma, parabenizo os agraciados nesta oportunidade com a Ordem do Mérito Judiciário Militar, em reconhecimento ao prestígio que concedem à Justiça Militar da União. Por fim, e orgulhosos do papel das auditorias da Justiça Militar nesses 100 anos, atuantes na proteção dos valores fundamentais de nossas Forças Armadas e de nossa nação, conclamo todos para seguirmos inspirados na vida pretérita de nossa instituição e escudados no intento de bem servir ao jurisdicionado. Muito obrigado. Estamos nos aproximando do término dessa solenidade. Com a palavra, a doutora juíza federal da Auditoria da 6ª CJM, doutora Sueli Pereira Ferreira, que neste ato fará o encerramento da cerimônia. Antes de declarar encerrada essa solenidade, eu quero deixar aqui nossos sinceros agradecimentos, primeiramente ao ministro presidente, o general do Exército, Luiz Carlos Gomes Matos. Em nome dele, eu saúdo todos os demais ministros e agradeço aqueles que nos assistem na plataforma Zoom, o Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira. Temos também um colega, Celso Souza, da Auditoria da 4ª CJM, Juiz de Fora. Temos o coronel do Exército, que está hoje no Ministério da Defesa em Brasília, André Sodré Lira Brandão, que foi homenageado e agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário Militar. E, com as suas palavras, ministro Aquino, como o chamamos aqui, dentro da nossa Justiça Militar da União, agradecer imensamente a sua presença e as suas palavras de carinho, de atenção para com esta auditoria da 6ª. Em nome de todos que aqui já labutaram, que se encontram ou presencialmente, ou como foi citado, de modo virtual,
Eu, em nome de todos, eu agradeço as suas palavras. E a sua presença deu um brilho todo especial à nossa solenidade. Agradeço imensamente a minha colega, doutora Sheila, que sempre está aqui ao meu lado e juntas atuamos para levar a termo os processos que aqui tramitam, e a todos que trabalharam e tornaram possível essa comemoração. E os aqui homenageados, mais uma vez, que abrilhantaram esse evento. Sem a presença dos senhores, nós não teríamos essa solenidade que teve um brilho todo especial para essa auditoria da 6ª CJM. Eu tenho só que dizer a todos indistintamente, doutor Arizona, principalmente, que há 2 anos ele e doutora Flávia estão à frente da comissão, fazendo com que nós possamos comemorar o centenário das auditorias em nível nacional. Este acontecimento está sendo feito em todas as circunscrições judiciárias militares. Então, nosso muitíssimo, muitíssimo mesmo obrigada. E com isso, eu declaro encerrada a solenidade de hoje. Todos estão convidados para o próximo evento, que será realizado neste mesmo formato, no dia 8 de outubro, às 16 horas, na auditoria da 7ª CJM em Recife, Pernambuco, e será transmitido pela página oficial do Superior Tribunal Militar no YouTube. A partir deste momento, a transmissão no YouTube está encerrada. Muito obrigado.